Leitura Bíblica Anual 2022, dia 101, 29 de abril, sexta-feira. Gênesis capítulo 42. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: "Por que vocês estão aí olhando uns para os outros?" E acrescentou: "Ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais para que vivamos e não morramos." Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal do Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos irmãos, porque dizia: "E se lhe acontecer algum desastre?" Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra, diante dele. Quando José viu os seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: "De onde vocês vêm?" Responderam: "Da terra de Canaã, para comprar mantimento." José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: "Vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra." Eles responderam: "Não, meu senhor, estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões." Ele, porém, lhes respondeu: "Nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra." Eles disseram: "Nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe." Então José lhes disse: "É como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem. Ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões." E deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: "Façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos. Os outros podem ir, levando cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão." E eles se dispuseram a fazê-lo. Então disseram entre si: "Na verdade, estamos sendo castigados por causa do nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos pedia, e não lhe demos ouvidos. Por isso, nos sobrevém agora esta ansiedade." Rúben respondeu-lhes: "Não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem? Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós." Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque ele lhes falava por meio de um intérprete. E, retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. José ordenou que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e os suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito, e carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, encontrou o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: "Devolveram o meu dinheiro. Está aqui na boca do saco de cereal." O coração dos irmãos se encheu de medo e, tremendo, entreolhavam-se, dizendo: "O que é isso que Deus nos fez?" E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido, dizendo: "O homem, o Senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra. Dissemos a ele: somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã." Então o homem, o Senhor da terra, respondeu: "Nisto saberei que vocês são homens honestos. Deixem comigo um de seus irmãos, peguem o cereal para remediar a fome de suas casas e vão embora. Mas tragam-me o seu irmão mais novo, assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês e vocês poderão negociar na terra." Aconteceu que, quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com o dinheiro, eles e o seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse: "Vocês vão me deixar sem filhos. José se foi, Simeão se foi. Agora querem levar Benjamim. Todas essas coisas acontecem contra mim." Mas Rúben disse a seu pai: "O Senhor pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele, e o trarei de volta para o Senhor."
Mas Jacó respondeu: o meu filho não irá com vocês. O irmão dele está morto, e ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Gênesis capítulo 43. A fome continuava gravíssima na terra. Quando eles acabaram de consumir o cereal que tinham trazido do Egito, Jacó disse aos filhos: voltem e comprem mais um pouco de mantimento para nós. Mas Judá lhe disse: aquele homem nos advertiu solenemente, dizendo: vocês não verão o meu rosto, se o outro irmão não vier com vocês. Se o Senhor resolver enviar conosco nosso irmão, iremos e compraremos mantimento para o Senhor. Mas, se o Senhor não enviar, não iremos, pois o homem nos disse: vocês não verão o meu rosto, se o outro irmão não vier com vocês. Israel respondeu: por que vocês me fizeram esse mal, dando a saber àquele homem que vocês tinham outro irmão? Eles responderam: o homem nos fez perguntas específicas a respeito de nós e de nossa parentela, dizendo: o pai de vocês ainda é vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos o que ele nos perguntou. Como podíamos adivinhar que ele nos diria: tragam o outro irmão? Então Judá disse a Israel, seu pai: deixe o jovem ir comigo, e nos levantaremos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu serei responsável por ele. Da minha mão o Senhor poderá requerê-lo. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante do Senhor, serei culpado para com o Senhor pelo resto da minha vida. Se não nos tivéssemos demorado, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, disse: se é assim, então façam o seguinte: peguem do mais precioso da terra, ponham nos sacos para o mantimento e levem de presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, especiarias e mirra, nozes de pistácia e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o dinheiro restituído na boca dos sacos de cereal. É possível que tenha havido algum engano. Levem também o irmão de vocês. Levantem-se e voltem àquele homem. Deus Todo-Poderoso lhes dê misericórdia diante do homem para que restitua o outro irmão e deixe que Benjamim volte com vocês. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro, e Benjamim, levantaram-se, foram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: leve estes homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois estes homens comerão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os homens tinham medo, porque foram levados à casa de José, e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal que nós fomos trazidos para cá, para que possa nos acusar e atacar, nos escravizar e tomar os nossos jumentos. E se aproximaram do administrador da casa de José e lhe falaram à porta e disseram: meu senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento, mas, quando chegamos à estalagem, ao abrir os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Por isso, trouxemos esse dinheiro de volta. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem pôs o nosso dinheiro nos sacos de cereal. O administrador disse: que a paz esteja com vocês, não tenham medo. O seu Deus e o Deus do pai de vocês colocou esse tesouro nos sacos de cereal. Eu recebi o dinheiro que vocês trouxeram. Então ele trouxe Simeão para fora. Depois, o administrador levou aqueles homens à casa de José e lhes deu água e eles lhe lavaram os pés. Também deu ração aos seus jumentos. Então prepararam o presente para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Quando José chegou à sua casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e se inclinaram até o chão diante dele. Ele lhes perguntou como tinham passado e disse: o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram, vai bem? Ainda vive? Responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E abaixaram a cabeça e se inclinaram. Quando José levantou os olhos, viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a sua graça, meu filho. José, profundamente emocionado por causa do irmão, apressou-se e procurou um lugar onde chorar. Entrou no quarto e ali chorou. Depois, lavou o rosto e saiu. Conteve-se e disse: sirvam a refeição. Serviram a comida dele numa mesa à parte e a comida deles também numa mesa à parte. Também os egípcios que comiam com ele foram servidos numa mesa à parte, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso é abominação para os egípcios.
e sentaram-se diante dele por ordem de idade, desde o mais velho ao mais novo. Eles olhavam uns para os outros cheios de espanto. Então José lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros, e beberam com ele até ficarem alegres. Gênesis capítulo 44. José deu esta ordem ao administrador da sua casa: encha de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e ponham o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. E coloque o meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro do seu cereal. E o administrador fez como José havia ordenado. De manhã, quando já estava claro, os homens partiram, eles com os seus jumentos. Saíram da cidade e, antes que pudessem ter se distanciado, José disse ao administrador de sua casa: levante-se e vá atrás daqueles homens, e alcançando-os, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Não é este o copo em que bebe o meu senhor e que ele usa para fazer as suas adivinhações? Vocês fizeram algo muito errado. O administrador os alcançou e lhes falou essas palavras. Então eles responderam: por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, fazer uma coisa assim. O dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Como, então, iríamos roubar prata ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu: que seja como vocês disseram. Aquele com quem for encontrado o copo será meu escravo, os outros ficam livres. Eles se apressaram, cada um colocou o seu saco de mantimento no chão e o abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo, e o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Então eles rasgaram as suas roupas, cada um carregou de novo o seu jumento e eles voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, este ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante dele. José lhes perguntou: o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu: que podemos dizer a meu senhor? Que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas José disse: longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. Então Judá se aproximou dele e disse: meu senhor, permita que este seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu senhor, e não se acenda a sua ira contra este servo, pois o senhor é como o próprio faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: vocês têm pai ou mais algum irmão? E respondemos a meu senhor: temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então o senhor disse a estes seus servos: tragam o jovem para que eu o veja. Respondemos ao meu senhor: o jovem não pode deixar o pai, e se deixar o pai, este morrerá. Então meu senhor disse a estes seus servos: se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão o meu rosto. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, e repetimos a ele as palavras de meu senhor, nosso pai disse: voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos ir para lá, mas se o nosso irmão mais moço for conosco, iremos, porque não podemos ver a face do homem se este nosso irmão mais moço não estiver conosco. Então nos disse o seu servo, nosso pai: vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um se ausentou de mim e eu disse: certamente foi despedaçado e até agora não mais o vi. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Agora, pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá, e estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. Porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante de meu pai, dizendo: se eu não o trouxer de volta, serei culpado para com o meu pai pelo resto da minha vida. Agora, pois, que este seu servo fique em lugar do jovem como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com os seus irmãos. Porque como poderei voltar a meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre o meu pai. Gênesis capítulo 45. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: saiam todos da minha presença! E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos.
e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: Agora cheguem perto de mim. E eles chegaram. Então ele disse: Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Voltem depressa para junto de meu pai e digam a ele: Assim manda dizer o seu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Venha para junto de mim, não demore. O Senhor habitará na casa de Gósen e estará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os filhos de seus filhos, os seus rebanhos, o seu gado e tudo o que lhe pertence. Ali eu o sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, acabará empobrecendo o Senhor, a sua casa e tudo o que lhe pertence. José continuou: Eis que vocês mesmos estão vendo e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem está falando com vocês. Anunciem a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que vocês puderam ver. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. E lançando-se ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos os seus irmãos e chorou, abraçado com eles. Depois os seus irmãos falaram com ele. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia. Chegaram os irmãos de José. E Faraó e seus oficiais ficaram contentes com a notícia. Então Faraó disse a José: Diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Peguem o pai e as famílias de vocês e venham para junto de mim. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês comerão a fartura da terra. Ordene que façam também isto. Levem da terra do Egito carretas para trazer os filhinhos e as mulheres de vocês. Tragam o pai de vocês e venham. Não se preocupem com as suas coisas, porque o melhor de toda a terra do Egito será de vocês. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carretas conforme a ordem de Faraó. Também lhes deu mantimento para a viagem. A cada um deles deu roupas novas, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 roupas novas. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentas carregadas de cereais e pão, e mantimento para a viagem do pai. E despediu os seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: Não briguem pelo caminho. Então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó, seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto, o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Mas, quando eles lhe contaram tudo o que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu, e Israel disse: Basta, o meu filho José ainda vive. Irei e o verei antes que eu morra.